Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar com você sobre desapego. Eu quero te mostrar porque que quanto mais nós nos apegamos às coisas externas, menos nós as temos. E para isso, eu vou te explicar um pouco sobre o desapego e o que envolve o desapego e uma vida com maior bem-estar. Fique comigo neste vídeo. E eu quero te contar que realmente quanto mais você se apega às coisas externas, menos você as tem. E isso acontece por dois princípios. Um deles é que quando você de fato se apega às situações externas, você não consegue desfrutar do momento presente e daquilo que você tem. Você não consegue viver momento a momento, porque você está tão apegado às coisas que você não consegue desfrutar de fato delas. O apego faz com que a gente se foque apenas superficialmente nas coisas e realmente deixe de desfrutar daquilo que é essencial. Por isso que quando nós nos apegamos a algo, nós deixamos muitas vezes de enxergar muitas outras coisas ao nosso entorno. E aqui eu não só estou falando de coisas materiais, mas também, por exemplo, de situações passadas. Quantas pessoas não são apegadas a eventos passados? Ficam ruminando situações passadas que não voltam mais. E este apego às situações passadas faz com que muitas vezes elas não consigam desfrutar do momento presente. Inclusive, faz com que elas sintam um sentimento de culpa que não as faz viver uma nova vida. E essa nova vida, ela tem a ver com autocompaixão. Se você quer de fato ser uma pessoa desapegada do seu passado, você precisa eliminar a culpa que você carrega e ter mais compaixão de você. Compaixão porque provavelmente no momento em que você tomou determinadas atitudes, foi o melhor que você pôde fazer naquele momento, dentro do seu nível de consciência. Quanto mais consciência nós temos pelas coisas, mais nós somos cobrados a uma conduta ou uma responsabilidade sobre elas. Porém, muitas vezes no nosso passado, nós não temos essa consciência, o que faz com que a gente tome determinadas decisões e atitudes que muitas vezes podem sim não ser as melhores, mas que, como eu falei, talvez sejam as mais aplicáveis, as mais possíveis naquele momento. Por isso, o exercício da autocompaixão é de extrema importância para que você consiga se desapegar do seu passado. E outro ponto é que quanto mais você se apega às coisas, menos você tem, porque de fato a sua qualidade de vida diminui. Quando você se apega demais às situações externas, você deixa de lado aquilo que é prioridade para você. Se hoje eu perguntasse para você o que é mais valor na sua vida, o que é mais importante para você, provavelmente você já teria em mente e já conseguiria me responder. E muito provavelmente a sua resposta envolveriam pessoas que são importantes na sua vida. Dentre essas pessoas eu te faço a seguinte pergunta: quanto de tempo você tem despendido para a qualidade desses relacionamentos? E o que de fato você tem priorizado? Será que você tem priorizado esse tempo de qualidade? Será que você tem estado tempo com essas pessoas que são prioridades para você? Quando nós somos muito apegados às situações externas, o nosso foco é desviado do que é de fato essencial para aquilo que é meramente superficial. Eu não estou te dizendo aqui que as situações externas, como propriamente bens materiais e tudo que envolve, não são importantes para o bem-estar. Sim, podem ser importantes para que tenhamos uma vida mais frutífera e até para que consigamos ajudar de alguma forma outras pessoas. Porém, isso não pode ser o foco. E para isso, nada melhor do que citar os ensinamentos de Jesus. Jesus vai nos ensinar no livro de Mateus justamente isso, que se nós tivermos um olhar desapegado do ponto de vista de realmente olharmos para o que é importante e essencial, as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa é uma promessa de Jesus para a sua vida e para a minha vida. Portanto, tente aplicá-la. Tente ler mais esses versículos,
leia este capítulo, eu indico a você, porque você vai entender como trabalhar o desapego vai influenciar e muito na sua qualidade de vida. Eu quero ler com você esses versículos que estão no capítulo 6, no versículo 31, onde Jesus diz: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O ensinamento de Jesus tem a ver aqui com o que eu quero te falar sobre o desapego. Não há como você querer trabalhar o desapego se você não trabalhar o seu lado espiritual. Portanto, essa é outra dica que eu te dou. Tente trabalhar a sua fé, tente ler mais a palavra de Deus e tente buscar nesses versículos, na palavra, aquilo que vai fortalecer a sua capacidade de viver nessa vida, desfrutando do que é mais importante e também conseguindo desfrutar das coisas que você vai conquistar, mas sem necessariamente se apegar a elas. E quando falamos em algo espiritual, falamos em você se entregar a algo que vai além de você mesmo. Quando nós exercitamos a fé, quando nós trabalhamos a espiritualidade, nós trabalhamos a entrega. E aqui eu quero te dar um exemplo pessoal meu. Quando eu estava grávida do meu filho Rafael, eu recebi um pré-diagnóstico. Não foi um diagnóstico fechado, mas eu tinha muitas indicações de que o meu filho poderia nascer com uma síndrome. Por exemplo, a síndrome de Down. Naquele momento, eu fiquei bastante angustiada e passei então a orar a Deus. Mas a minha oração chegou em um certo ponto onde eu realmente parei de orar que o meu filho fosse saudável. E sim, eu entreguei aquela situação a Deus. Pedi a Deus que Ele me fortalecesse e que, se de fato fosse a minha missão, fosse para que eu tivesse um filho especial, que Ele me capacitasse nessa jornada a ter e a cuidar da melhor maneira possível. O desapego envolve você não querer controlar todas as coisas. Envolve você entregar as suas preocupações, bens materiais, inclusive pessoas que você ama, a Deus, ou até mesmo confiar de que de alguma forma as coisas vão se encaminhar e de que você não tem de fato controle de tudo. Essa experiência com o meu filho e com tudo o que aconteceu me fez novamente entender que nós não temos posse de nada, que nesta vida nada é nosso, mas nós temos sim a grande responsabilidade de cuidar das coisas que nos são dadas por Deus. E esta visão faz com que novamente nós consigamos desfrutar da vida sem necessariamente se apegar ambiciosamente a elas ou até mesmo nos desestruturarmos no caso de não termos mais essas coisas. E por último, eu quero te fazer a seguinte pergunta: você realmente coloca em prática a oração do Pai Nosso? Provavelmente você é aquela pessoa que já fez esta oração. E o Pai Nosso nos ensina muitas lições. Dentre elas, quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós realmente estamos fazendo um exercício de desapego. Essa é a oração. Mas será que na prática nós a fizemos? No versículo 11, Jesus vai nos dizer: dai-nos o pão nosso de cada dia. Quer dizer, estamos orando para que Deus nos dê aquilo que realmente precisamos, aquilo que de fato é necessário para que a gente viva nesta terra. E o alimento, sim, tanto espiritual como físico, ele é necessário. Por isso, Jesus mais uma vez nos dá o ensinamento da simplicidade e do desapego frente a tantas outras coisas que de fato não são meramente necessárias, mas que sim podem ser complementares ao nosso bem-estar. E por último, no versículo 12, Jesus vai falar: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Dívidas aqui se referem aos nossos pecados. Será que de fato nós colocamos em prática este ensinamento que muitas vezes faz com que a gente se apegue a situações passadas onde de alguma forma fomos machucados ou de alguma maneira machucamos alguém e não conseguimos nos perdoar por isso?
Esse versículo vai evidenciar também do quão é importante nós entendermos que já fomos perdoados por Deus e que, portanto, oramos para que Deus perdoe as nossas dívidas como perdoamos aqueles que nos ofenderam, como perdoamos os nossos devedores. O exercício do perdão e do auto-perdão também é extremamente importante para o processo de desapego. Bom, espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para te inscrever. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima!